Quando essa mulher foi obrigada a abandonar seu filho, ela pensou que nunca mais o veria. Anos depois, quando ficou doente, ela inconscientemente pediu sua ajuda e a maneira como ele reagiu a deixou em lágrimas. Quando ele engravidou de seu filho Christopher, ela estava radiante. Embora ainda fosse jovem e não estivesse casada, ela sabia que esse pequeno menino seria dela e a faria feliz para sempre. Juntos, eles conquistariam o mundo e estariam lado a lado pelo resto de suas vidas. Pelo menos era o que Lee pensava que sua vida seria. Apesar de suas boas intenções, ela era uma mulher atormentada. O fardo de criar seu filho sozinha se tornou mais pesado do que ela poderia suportar. Ela não conseguia lidar sozinha e o abuso de álcool começou a se infiltrar em sua vida. Nos primeiros 3 anos de vida dele, ela ainda conseguia manter algum nível de cuidado para com Christopher. Ela pelo menos preparava alguma comida e garantia que ele dormisse em uma cama quente. Mas à medida que o álcool começou a se tornar seu mestre, seu precioso menino passou a ser severamente negligenciado. Como ela se sentia principalmente solitária, ela se sujeitava a homens de natureza abusiva. Muitas vezes, quando esses homens vinham visitar, Christopher tinha que se esconder para escapar do abuso verbal e possível físico dos pretendentes indesejáveis de sua mãe. Pode ser difícil de acreditar, mas aos 7 anos Christopher já cuidava principalmente de si mesmo. Ele tinha encontrado algumas maneiras de coletar itens reciclados e vendê-los para conseguir algo para comer todos os dias. Ele era pequeno para sua idade, então, embora devesse frequentar a escola, ninguém se importava em perguntar a ele ou a sua mãe enquanto ele perambulava pelas ruas durante o dia. Um dia, Christopher encontrou por acaso uma casa abandonada nos arredores da cidade. O prédio estava deteriorado e, por fora, parecia um pouco assombrado. A porta rangia enquanto Christopher a empurrava para abrir. Pela quantidade de poeira e teias de aranha, ficava claro que aquela casa estava vazia há um bom tempo. Alguns pedaços quebrados de móveis estavam espalhados por todo o lugar. Christopher caminhou lentamente de sala em sala, procurando por qualquer coisa de valor que pudesse vender. No final do corredor, ao olhar para a direita, viu uma escada. Com hesitação, começou a subir e acabou entrando em um tipo de sótão cheio de caixas com itens domésticos, como luminárias, chaleiras e torradeiras. Christopher percebeu que isso poderia ser uma fonte maravilhosa de renda se ele pudesse vender todas aquelas coisas na loja de penhores local. O menino ainda estava examinando os itens quando seu olho captou uma caixa de metal em um dos cantos, e ele pulou para investigar esse tesouro. Antes de abrir a tampa, ele tentou imaginar as moedas de ouro e joias que os piratas devem ter deixado lá dentro para que ele encontrasse. Apesar das circunstâncias terríveis de sua vida, Christopher era um pequeno sonhador. Afastando as teias de aranha e abrindo cuidadosamente a tampa, ele se viu encarando o tipo de tesouro que tiraria o fôlego de qualquer um. Ordenadamente escondidos dentro dessa caixa, havia rolos e rolos de dólares. Christopher não fazia ideia de quanto dinheiro era aquilo, mas ele sabia que seria o suficiente para alimentá-lo por muitos dias. Rapidamente, ele pegou algumas notas de dólar, o suficiente apenas para comprar comida para seu estômago faminto, e então escondeu o recipiente com o dinheiro em um buraco atrás das escadas. Em seguida, ele saiu correndo da casa para buscar algo para comer. A semana que se seguiu foi difícil. Um dos namorados de Lee se tornou violento e, depois que a polícia chegou e encontrou Christopher naquela situação, os serviços sociais o levaram embora. Embora a situação fosse ruim, muitas coisas boas surgiram a partir disso. Christopher foi colocado em um lar adotivo com um casal de idosos gentis com quem ele já havia feito amizade no parque durante suas saídas matinais. Nos anos que se seguiram, Christopher começou a se curar. John e Andrew, seus pais adotivos, foram ótimos cuidadores e fizeram o possível para que ele se sentisse seguro e amado. Apesar de todos os esforços para manter um relacionamento com Ellie, ela se envolveu com álcool e posteriormente, desapareceu. O tribunal permitiu que John e Andrew adotassem Christopher 2 anos após o desaparecimento de sua mãe. O garoto se destacou na escola, embora não tivesse uma boa base. Ele rapidamente alcançou seu nível educacional e se tornou um aluno exemplar. Ao se formar com honras, ele desejava continuar estudando. Infelizmente, seus pais não tinham condições de pagar por uma faculdade. Eles levavam uma vida simples, com economias apenas o suficiente para se sustentarem na velhice. Então, Christopher se lembra de seu esconderijo de dinheiro algumas semanas após ter sido colocado na família adotiva. Ele havia voltado para casa em ruínas e a caixa ainda estava lá. Ele decidiu pegar o dinheiro para si mesmo, nunca havendo contado aos seus pais adotivos sobre seu pequeno tesouro. No entanto, decidiu que esse era o momento certo para usá-lo de maneira adequada.
Agora ele poderia usar o dinheiro para pagar seus estudos. Ao contar o dinheiro, ele percebeu que era o suficiente para cobrir sua mensalidade e até mesmo dar uma parte para seus preciosos pais, para que tivessem uma vida mais confortável. Passando-se 10 anos, quando Christopher estava trabalhando em um centro médico na mesma cidade onde cresceu, ele queria estar perto de seus maravilhosos pais, que agora são idosos, e ajudá-los de todas as formas possíveis para retribuir a gentileza e agradecer por terem cuidado dele quando ele era um garoto que precisava de amor e cuidado. Christopher adorava ser médico, sua parte favorita do trabalho era fazer o plantão na sala de emergência. Quando as pessoas entravam e precisavam de assistência imediata, Christopher sentia-se vivo. Às vezes, ele ainda pensava em sua mãe e se perguntava o que tinha acontecido com ela. Ele suspeitava que ela devia ter morrido de complicações relacionadas ao álcool ou pelas mãos abusivas de um namorado. Uma noite, quando ele estava prestes a encerrar o expediente, a ambulância trouxe uma mulher idosa. Christopher ficou chocado ao ouvir que ela tinha apenas 50 anos, pois ela parecia muito mais velha. Seu rosto estava sangrando de feridas graves e ela não tinha batimentos cardíacos ou pulso. Certamente essa mulher tinha uma vida difícil por trás dela. Christopher não tinha certeza se a equipe de socorro conseguiria salvar sua vida, mas uma coisa era certa, eles certamente tentariam. Foi um vai e vem por mais de 1 hora, mas eles finalmente conseguiram estabilizá-la. Foi um trabalho bem feito e Christopher foi para casa, exausto após um longo dia no hospital, mas satisfeito por poder fazer a diferença. Sua adorável esposa Millie estava esperando com uma xícara de café fumegante. O casal se conheceu na faculdade e se casou pouco antes do último ano de medicina de Christopher. Millie estava esperando o primeiro filho deles e ele esperava que seus pais vivessem para compartilhar desse milagre. No dia seguinte, quando o médico voltou ao hospital, ele decidiu verificar a senhora idosa da noite anterior. Ela estava dormindo quando ele entrou no quarto, então ele pegou a ficha para olhar seus sinais vitais. Em seguida, ele parou abruptamente. Ele mal podia acreditar no que estava diante de seus olhos. Ao olhar mais de perto, ele sabia que não era um engano. Eli Richards havia sobrevivido ao horrível acidente. O teor alcoólico em seu sangue era um sinal revelador de que sua mãe ainda era viciada em álcool. Christopher não teve coragem de dizer a essa mulher que ela era sua mãe, mas ficou perto dela até que ela acordasse. Então a mulher falou: "Doutor, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu não consigo mais continuar assim. Eu quase morri desta vez. Às vezes, acho que seria melhor morrer. Não consigo me perdoar pelo que fiz ao meu filho. Ele era tudo o que eu tinha, mas eu continuei bebendo e os serviços sociais o levaram embora. Voltei para encontrá-lo, mas não há vestígios dele", soluçou a mulher incontrolavelmente. Christopher não conseguia conter suas emoções. O que ele fez em seguida foi verdadeiramente surpreendente. Ele abraçou a mulher triste à sua frente e simplesmente disse: "Eu te perdoo, mãe." Muitos meses de reabilitação se seguiram para Eli, mas ela finalmente estava saudável o suficiente para conhecer sua nora e seu neto. Levou anos para que Christopher se sentisse feliz e completo novamente, mas agora ele finalmente poderia começar um novo e emocionante capítulo em sua vida, com todos os seus entes queridos ao seu lado. O que você teria feito no lugar de Christopher? Conte-nos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.